face da morte do Papa Francisco e a escolha de um novo Papa, é certo afirmar que Pedro foi o primeiro Papa e que o Papa é sucessor de Pedro? O único elemento que nós temos, Tiago, para responder essa pergunta é a Bíblia. Então, é preciso entender que Pedro, historicamente, não foi bispo de Roma. Não é evidência. Eu posso lhe dar apenas uma dica para não gastar tanto tempo nesse ponto. Quando Paulo escreveu sua carta aos Romanos, dentro da faixa de idade, pressupunha que Pedro estivesse em Roma, Paulo não faz nenhuma saudação a Pedro quando escreve a carta à igreja de Roma. Seria um descaso enorme ao líder da igreja, se ele o fosse. Segundo Paulo, escreve dizendo que quer compartilhar com a igreja alguns dons espirituais. Se Pedro fosse o bispo da igreja, também estaria afrontando o seu colega. Ainda, a carta aos Romanos, quando Paulo lá esteve, ele não faz referência a Pedro. Ele faz a mais longa lista de saudações no capítulo 16, não há nenhuma menção a Pedro. Segundo elemento, o líder da igreja, do ponto de vista gentílico, não foi Pedro, foi Paulo. Pedro teve um ministério endereçado aos judeus, aos da circuncisão, e Paulo aos gentios. Então, o grande líder da igreja no sentido mais amplo não foi Pedro, foi Paulo. Ainda, quando Pedro escreve a sua primeira carta, e esse texto é importante, na sua primeira carta, capítulo 5, 1 de Pedro 5, olha o que ele vai dizer. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e na co-participante da glória que há de ser revelada. Ele se auto-intitula um presbítero, não acima dos outros, mas como ele. Então, a igreja, os apóstolos não viam Pedro como apóstolo, como bispo de Roma. Pedro não se viu. Historicamente, não podemos provar que Pedro foi bispo de Roma. Então, não é verdade, biblicamente falando, que Pedro foi o bispo de Roma. Consequentemente, então, o Papa não pode ser um sucessor de Pedro, porque Pedro não teve sucessor, os apóstolos não tiveram sucessores. Quando nós dizemos hoje que a igreja é apostólica, não quer dizer que ela tem outros apóstolos. Significa que a igreja segue a doutrina dos apóstolos, e não que nós temos novos apóstolos. Então, não tem sucessor. Eles cumpriram seu mandato, seu ministério, e hoje nós seguimos a doutrina dos apóstolos, por isso somos chamados uma igreja apostólica.